Fala minha gente do TI Acessível, como estão vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui que eu julgo interessante, porque muitos de nós, desenvolvedores, a gente se coloca para o mercado de trabalho de uma maneira talvez injusta, né? Porque muitas das vezes a única coisa que a gente pensa, o único pensamento que a gente é estimulado a ter é o famoso emprego CLT. E não que exista um problema nisso, tá? Na verdade, muito pelo contrário. Muitas das vezes é a solução para muitos dos problemas financeiros que a gente tem. Mas às vezes a gente se limita muito com isso, né? Porque na verdade a gente nunca vai estar realmente apto para boa parte das vagas ou para boa parte das empresas que a gente sonha em trabalhar quando a gente é mais novo, né? Então todo desenvolvedor já quis trabalhar na Google, na Amazon, na Microsoft e em outras empresas aí, né? Outras empresas grandes, né, do mundo da tecnologia. Mas pouca gente muitas dessas pessoas que pensam isso não vai conseguir chegar nessas empresas e não é por falta de capacidade, tá? São fatores diversos que vão influenciar aí, né? Muitas das vezes o desconhecimento de alguma tecnologia ou às vezes o fato de não falar inglês de maneira fluente é uma coisa que atrapalha bastante e sim tem que ser resolvida, tá? Mas essas pessoas às vezes deixam de ganhar dinheiro de outras maneiras por conta desse pensamento limitador. Quer dizer, eu só vou ser um profissional bem-sucedido se eu conseguir trabalhar em uma dessas empresas, ou se eu chegar ao cargo de gerente, ou ao cargo de não sei o quê, ou na função de tech lead, ou algo do tipo. E essas pessoas se perdem porque elas deixam de considerar que o mercado local, que é onde ela mora atualmente, a cidade que ela mora, muitas das vezes é uma cidade pequena, muitas das vezes cidade do interior, certo? Seja em que região for do Brasil, ela deixa de pensar que nessa cidade que ela mora, comércio local, existem diversos segmentos. Existem barbearias, salão de beleza, existem mercearias, pequenos mercadinhos, pequenos armazéns de construção, né? Fora outras infinidade de comércios que tem, de serviços que são oferecidos por diversas pessoas. E ela se esquece que muitas dessas empresas, pequenos comércios, pequenos empreendedorismo, não tem sistema nenhum gerenciando nada. Essas pessoas fazem anotação na mão, papel, e na melhor das hipóteses, em planilhas do Excel. E a gente sabe que isso não é de forma nenhuma eficiente, nem seguro, tá? Então, por que não pensar também em desenvolver soluções, que a gente chama de SaaS, né, software como serviço, para atender essas pequenas empresas no comércio local, né? Então, uma renda mensal já poderia ser iniciada daí, dessa forma de olhar diferente. E quem sabe, dependendo de como a coisa se desenvolvesse, uma empresa já poderia existir, certo? Quando eu falo isso, eu estou falando simplesmente de atender uma dor pequena da pessoa. É a pessoa ter uma renda para se manter, certo? E muitas das vezes essa renda ela vai ser até maior do que em muitas empresas que você desejaria entrar, porque você vai entrar lá com um cargo muito inicial, certo? Ou você entraria numa empresa sem ser uma empresa conhecida, uma empresa grande, uma empresa mais comum ali, certo? E você entraria como júnior, como auxiliar, como algo do tipo. Se você tivesse um sistema rodando em diversas empresas pequenas na sua região, no seu comércio local, na sua região, na sua cidade, talvez você conseguisse tirar um valor um pouco maior. E aqui para nós, né? O crescimento é infinito, não é fácil, tá certo? Óbvio que não. A gente não está falando aqui de conto de fadas. Mas numa empresa, você teria que estar o tempo todo ali recebendo o mesmo salário mensal, fazendo inúmeras coisas, sempre fazendo mais do que o necessário, fazendo o que você deveria almejar no futuro. Quer dizer, o seu cargo hoje, se você quiser passar de um júnior para um pleno, você tem que fazer coisas de pleno mesmo sendo júnior. Ou seja, você teria uma demanda maior de trabalho, certo? Para poder tentar uma promoção, que dependeria de fatores diversos, não só da sua capacidade, dependeria de você estar sendo visto pelas pessoas certas, né? Você está agradando as pessoas certas, certo? Para talvez conseguir essa promoção. Porque se você estiver fazendo tudo certinho, mas a pessoa errada está lhe vendo, nada feito, você não vai ser promovido, certo?
A gente sabe que existe o politicamente, existe a questão política, existe a questão de indicação, existe a questão de amizade, então tudo isso influencia na hora de uma promoção, tá? Não é só a sua capacidade. Talvez o principal seja a sua capacidade, mas nem de longe ele é o único fator, certo? Existem pessoas ótimas, tecnicamente, que já estão prontas para o próximo nível e elas não vão ser promovidas porque simplesmente as pessoas erradas estão olhando para elas, certo? Ou quem devia estar olhando não está. E na sua pequena empresa, no seu pequeno software como serviço, isso depende mais de você, porque vai do seu conhecimento, da sua forma de lidar com as pessoas, que vai fazer com que mais clientes entrem para usar o seu software. E aí você terá que aprender coisas novas que não tem a ver só com tecnologia, tem a ver com marketing digital, tem a ver com lead, certo? Tem a ver com gestão de pessoas, tem a ver com persuasão de pessoas, certo? Quando eu falo persuasão, eu estou falando de convencimento, de mostrar o porquê o seu software é importante para o negócio delas, certo? Então, isso é uma coisa que depende mais de você do que dos outros, porque é você quem vai ter que ir atrás desse conhecimento, é você quem vai ter que ir atrás dessa capacitação, e como consequência, você fazendo um bom trabalho, mais clientes vão entrar. E mais clientes entrando significa aumento de receita na sua empresa e você vai ter mais dinheiro no fim do mês para você, certo? Então acho que é uma coisa que valeria sim os desenvolvedores passarem a considerar. A capacidade de um programador é imensa. A gente cria soluções que antes não existem, certo? Então, se a gente cria para os outros, pagando a gente, para a empresa que nos contrata, porque a gente não pode criar para nós mesmos, né? Para a gente mesmo vender as empresas que a gente entende que aquilo vai ser importante, certo? Então, a gente perde uma grande oportunidade só pela forma de pensar, achando que a gente tem que terminar a faculdade ou qualquer outro curso técnico que for, e já ir para o mercado de trabalho como se essa fosse a única opção disponível, sendo que não, essa é só mais uma das opções, certo? Desenvolver, e sem falar que a complexidade que você teria para desenvolver um software como serviço para atender um comércio local seria muito menor do que o que as empresas vão exigir de você para você ser contratado por elas. Olha aí, certo? Você vai escolher as tecnologias que você se sente mais confortável, desde que atenda ao propósito ao qual está sendo empregado, certo? E você teria um nível de complexidade e de exigência muito menor, porque os clientes locais, eles precisam de coisas simples muitas das vezes, certo? E coisas simples se faz com coisas simples também, certo? Nem sempre é com coisa complexa, certo? Para você, aos poucos, ir adquirindo o conhecimento complexo, o conhecimento aí de arquitetura de software, mensageria, certo? Mas com muito menos do que isso, você entrega soluções úteis, importantes e que sim, agregam, geram valor e geram renda, certo? Então eu acho que vale considerar esse ponto. Forte abraço e até a próxima.